Psicopedagoga, sabe quando bate aquela dúvida se o seu trabalho está sendo bem feito, se a sua intervenção está dando resultados positivos no seu paciente? Acontece de vez em quando a gente perceber que ele está evoluindo muito devagar ou então nem está evoluindo. Aí vem aquele desespero, vou perder o paciente, vou perder essa família, o que é que eu faço? Pois é, no começo é natural a gente ter realmente esses questionamentos, mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como é que a gente vai estruturar o plano de intervenção para que nunca mais essas angústias tomem conta dos nossos atendimentos e para que a gente nunca mais perca um paciente porque ele não evoluiu com a nossa intervenção. Bem-vindos ao meu canal, e se você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou Larissa Magri, psicopedagoga clínica e institucional, e sou também professora graduada em letras e em pedagogia. Lecionei por 11 anos e há um pouquinho mais de 5 anos eu troquei a sala de aula pelo consultório psicopedagógico e zero arrependimentos. Então vem comigo. Vamos agora falar um pouquinho de plano de intervenção. Quando a gente começa a avaliar um paciente, quando lá nos nossos primeiros atendimentos, é muito natural que a gente se sinta super insegura na fase de avaliação, porque realmente requer toda uma questão técnica e o conhecimento sobre os testes, sobre a aplicação, sobre que teste selecionar, como corrigir, como colocar isso no relatório. Ok, no começo a avaliação parece um bicho de 7 cabeças e a gente tem uma tendência a pensar que quando chegar na intervenção vai ser muito mais tranquilo. Intervenção eu sei fazer, principalmente se você já foi professor ou professora, já pisou na sala de aula, então dá uma segurança um pouco maior para esse processo de intervenção, porque a gente tem uma tendência a acreditar que vai ser muito parecido com o trabalho realizado em sala de aula. Quando a gente começa a intervenção, a gente precisa ter feito uma boa avaliação. E isso é essencial. Esse é o ponto número 1, a gente precisa ter em mente. Se a nossa avaliação não foi feita corretamente, se a nossa avaliação não levantou todos os aspectos importantes, não tem como o nosso plano de intervenção funcionar. Porque é um ponto A que leva a um ponto B, uma coisa que leva a outra, é uma consequência, certo? Então, primeiro passo para a sua intervenção funcionar é você realizar uma avaliação completa, minuciosa, bem feita, detalhada. Feita a minha avaliação bem completinha, eu tenho ali os dados que são suficientes para eu trabalhar em cima do meu plano interventivo. Por quê? Vamos imaginar que na minha avaliação eu fiz tanto testes quantitativos quanto observações qualitativas e eu colhi as informações de que a minha criança está com lacunas, com defasagem, com falta de estímulo, precisando desenvolver determinadas habilidades. Então, por exemplo, eu percebi que a minha criança tem um tempo de foco muito baixo, ela tem um registro muito lento, ela tem uma questão de déficit na memória operacional, na memória de trabalho, memória de curto prazo. Eu percebi ali que a minha criança está com um processo de alfabetização, embora ela já saiba ler e escrever, ela tem algumas lacunas, algumas questões de consciência fonológica que não foram bem trabalhadas. Esses são os aspectos que você levantou na avaliação e que vão contemplar o seu plano interventivo. Exatamente isso. Todos os aspectos que você levantou na sua avaliação vão para o papel, vão virar um passo a passo para você poder fazer uma boa intervenção. E aí, o que acontece? Nós vamos distribuir isso em alguns blocos, em alguns conjuntos de habilidades. E nós podemos pensar em várias divisões possíveis. Por exemplo, habilidades relacionadas ao raciocínio lógico-matemático, eu coloco em um conjunto. As habilidades relacionadas à consciência fonológica, à base de alfabetização, eu coloco em outro conjunto. As habilidades cognitivas, as funções executivas, eu vou colocar em outro conjunto. Se o meu paciente tiver também, de repente, questões emocionais, é uma criança muito insegura, uma criança que não lida bem com frustração, uma criança que não sabe perder, eu vou criar já um novo bloco, um novo conjunto com as habilidades emocionais que eu preciso desenvolver nessa criança.
Lembrando que, se for necessário, se for um caso mais grave e ele precisa também de uma psicoterapia, de uma avaliação psicológica, a gente vai fazer esse encaminhamento para que cada profissional possa trabalhar na sua área. Mas isso não exclui a nossa possibilidade de trabalhar também essas lacunas que a gente percebeu, essas habilidades que estão em defasagem, que precisam aí ser reforçadas, que precisam trazer segurança para essa criança. E aí, dentro dessas habilidades todas que a gente levantou na avaliação e que a gente separou em conjuntos, de acordo com a classificação de cada uma, nós vamos, a partir daí, criar os nossos planos semanais e mensais de trabalho com aquela criança. Sempre levando em consideração quais são as habilidades mais urgentes, o que eu tenho dentro de tudo isso que eu observei, o que eu tenho de mais urgente para desenvolver naquela criança. E aí entra o nosso raciocínio clínico, né, gente? Que o tempo todo a gente precisa de um raciocínio clínico, o tempo todo a gente vai precisar, desde a avaliação até todo o processo de intervenção, a gente vai estar sempre pensando naquela criança, no perfil de aprendizagem dela, nas características que a gente levantou e entender dentro do processo qual vai ser a melhor forma de ajudá-la. E a partir disso que eu levantei, eu vou colocar hierarquicamente o que essa criança precisa trabalhar para eu poder dar prioridade nas minhas próximas sessões. Vou criar um plano ali para um mês ou para 15 dias, nunca para uma semana só. Por quê? Não tem como a gente trabalhar uma habilidade, de repente, consciência fonológica. Eu estou trabalhando consciência fonológica com aquela criança porque eu percebi que é a minha prioridade naquele momento. Eu não vou colocar uma semana trabalhando consciência fonológica, uma sessão semanal, e aí na outra semana eu já esqueço completamente disso. Não! A gente vai reforçar a habilidade trabalhada com aquela criança por diversas e diversas sessões, aumentando gradativamente o grau de dificuldade, até que a gente perceba que aquela habilidade está estabelecida, foi fortalecida, a criança compreendeu, alcançou o resultado que a gente queria. E só então a gente vai partir para um outro objetivo mais específico. Mas Larissa, então quer dizer que eu vou trabalhar uma habilidade de cada vez? Não, nós vamos trabalhar uma habilidade principal. Mas é lógico que dentro das nossas sessões de 40, 50, 60 minutos, a gente pode alternar atividades que tragam também outras habilidades que ela precisa desenvolver. Então, num determinado dia, em uma determinada sessão, eu posso trabalhar a consciência fonológica, mas eu também posso trabalhar uma outra atividade que vai trazer ali um foco atencional, uma outra atividade que vai desenvolver memória de trabalho. E tá tudo bem. E isso eu vou fazendo repetidamente, com diversas atividades, jogos e propostas diferentes ao longo de algumas semanas, para que eu possa ir percebendo esse avanço e ir trocando os meus objetivos ao longo do tempo. O que a gente precisa ter em mente é que não dá, não pode ser feito, e eu sei que a gente faz isso principalmente no começo. Eu tenho lá um armário de jogos cheio de possibilidades, eu tenho uma pasta cheia de atividades, um drive cheio de atividades, e eu vou deixar para planejar as sessões do meu paciente sempre na véspera ou sempre na hora. Isso não pode acontecer, psicopedagoga. Esse é um erro muito grave, certo? E se você fizer dessa forma, com certeza você vai perceber que não tem evolução. O seu paciente não está consolidando aquele conhecimento, não está consolidando aquela habilidade. Nós podemos usar os nossos jogos, as nossas folhinhas, as nossas atividades xerocopiadas de forma estratégica, separando a habilidade daquela proposta, a habilidade que vai ser trabalhada naquele jogo e encaixando isso dentro do nosso plano interventivo que estará bem estruturado. E é por isso que um primeiro passo para você conseguir estruturar um bom plano interventivo é entender quais são os materiais que você já tem e para que é que eles servem. Às vezes a gente compra um determinado jogo porque viu uma outra psicopedagoga usando na internet ou porque acha aquele jogo muito legal, ele tem cara de ser muito divertido, a criança vai adorar. Ok, para entretenimento é só isso que a gente vai olhar. É só isso que vale. Se o jogo é colorido, se ele é dinâmico, se ele vai atrair a criança.
para nossa proposta psicopedagógica, para nossa proposta interventiva, não é só isso que a gente vai olhar. A gente vai entender dentro daquele jogo quais são as habilidades que possivelmente serão trabalhadas e desenvolvidas, como que a gente vai mediar isso, porque nem sempre um jogo vai ser jogado da forma tradicional no consultório. Em muitos momentos nós vamos estruturar aquilo, fazer uma mediação, fazer uma adaptação para que aquele jogo realmente traga a habilidade que a gente está querendo desenvolver e estimular naquele momento. Então, Pepe, eu vou deixar de lição de casa para você. Vai agora no seu armário de jogos, no seu drive de atividades, na sua pasta de atividades e começa a analisar um a um o que é que aquele material pode te proporcionar para as suas sessões, para os seus pacientes, que habilidades ele pode desenvolver. Lembrando que nós temos muitos materiais que não vão desenvolver só uma habilidade de cada vez. Vamos pegar o exemplo, o jogo Uno. O Uno, a gente pode trabalhar com ele a troca de turno, a atenção, a frustração, cores, números, raciocínio, estratégia, planejamento. São inúmeras as habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, tudo vai depender de qual é o foco da nossa sessão naquele dia e como vai ser a mediação, o que é que a gente vai dar ênfase na proposta daquele dia usando aquele material. Então, começa observando tudo que você já tem ou o que você pretende comprar e o porquê daquilo. Por que eu quero comprar esse material? O que é que ele vai desenvolver nos meus pacientes? Em que situações eu posso utilizar aquele material? Com certeza, se você aprender a ter esse raciocínio, você vai economizar muito dinheiro que a gente acaba investindo em jogos que ficam encalhados no fundo do armário e que depois não tem grande serventia para os nossos atendimentos. E a segunda lição de casa é, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, encaminha para sua colega que também é da área, que também está aí começando na psicopedagogia. Deixa um joinha aqui no meu vídeo para me ajudar a trazer novos conteúdos. Se inscreve no canal que é para não perder nada. O nosso canal está começando, a gente está iniciando, então ainda tem muito conteúdo de qualidade que eu vou trazer para vocês. E se possível, deixa um comentário aqui falando qual é o próximo tema que você gostaria de ver aqui no canal, qual é a dúvida que você tem em relação à psicopedagogia que você gostaria que eu trouxesse num próximo vídeo. Me segue também lá no Instagram, @prolarissapsico. Vem fazer parte do meu grupo no Telegram, um grupo gratuito em que eu dou muitas orientações e também distribuo vários materiais de forma gratuita. Espero você no próximo vídeo. Até lá!